Pode? Bom, beleza. Então, vamos lá, hoje a aula da Cláudia sobre, onde eu não clamei sobre o estudo do Ré Mi. Obrigada. Deixa eu só lembrar aqui, tá? Então tá, gente, boa tarde. Vou falar hoje sobre o do Ré Mi, que saiu comparando a milrinona e a dobuta no tratamento de choque cardiogênico, com um estudo do New England que saiu há um mês. Esse foi um estudo unicêntrico, pragmático. Eu vou à frente falar de novo dessa questão dele ser pragmático, e que eles classificaram os pacientes em insuficiência cardíaca de acordo com essa classificação, que é uma sociedade de intervenção, a sigla, não estou lembrando agora, de arteriografia, intervenção, alguma coisa nesse sentido, que classificava a insuficiência cardíaca. Eu vou mostrar para vocês no próximo de A a E, e eles incluíram no trial os pacientes de B a E, tá? A classificação que eles usaram, essa aqui que é uma classificação clínica, né? Os pacientes classe A seriam os pacientes sob risco de insuficiência cardíaca, de choque cardiogênico, desculpa, os pacientes B seriam o estágio inicial do choque cardiogênico, né? Aquele paciente que tem hipotensão e taquicardia, mas que ainda não tem hipoperfusão, seria aí o pré-choque. O estágio C seria o estágio clássico, a gente vai ver que a maioria dos pacientes que estão no estudo, eles são dessa classe C. O estágio D seria aquele paciente que está deteriorando, e o E seria o pior, aí o refratário, né? Eles fizeram uma randomização baseada no ventrículo acometido, se era VD, VD e VE, ou só VD. Foi um estudo duplo cego, em que eles usaram a dobutamina versus milrinona, e eles dividiram aí em 5 doses, mais ou menos, né? O desfecho primário foi um desfecho composto, né? Eu até botei aqui, vocês podem ver que é um desfecho composto de morte intra-hospitalar de qualquer causa, uma paciente que voltou de uma parada cardíaca, né? Um paciente que recebe transplante cardíaco com um device aí, um suporte externo, um infarto, paciente com AIT ou AVC, ou então o início de terapia de substituição renal. Então, foi um desfecho composto aí que ele incluiu várias coisas aí, né, incluindo morte, outras coisas que de característica de disfunção orgânica, né. Desfecho secundário eu vou mostrar para vocês lá para frente, foram várias análises que eles fizeram também, tá? Análise estatística, eles calcularam uma estimativa de 55% para o desfecho da dobuta, e estavam esperando uma redução de 20% da milrinona com relação à dobuta no desfecho primário, né? Depois a gente vai discutir isso mais à frente, mas a gente já falou no outro artigo do cálculo, né? Enfim, daí do meio termo entre o número de pacientes que você quer incluir e você esperar uma redução importante, que às vezes é mais difícil de se conseguir, né? Eles acabaram calculando no final 192 pacientes para ter um poder de 80% com alfa de 0,05. Para o desfecho primário, eles usaram Q quadrado, fizeram uma regressão de Cox com esse método aqui de Fine-Gray, que eu já vou comentar aqui, ó. No artigo mesmo, ele dá uma dica do que é isso. Ele bota aqui que é para você levar em consideração quando um fator está competindo com o outro para o risco de morte, né? No caso do risco do desfecho primário. Então, não sei, pelo que eu entendi, por exemplo, terapia de substituição renal, que a gente sabe que está associada a uma maior mortalidade, aí esses fatores competem, e aí ele faz esse método aqui para tentar corrigir. Foi o que eu entendi, pelo menos. Um modelo misto para medidas repetidas, ou uma regressão logística para avaliar a associação entre medicamento e desfecho. Ele usou o Q quadrado para tempo de permanência na UTI maior ou igual a 7 dias e fez um pós-hoc do desfecho primário, ajustando para ventilação e infarto prévio, PCI e uso de vasopressor.
Agora eu vou falar um pouquinho dos resultados. Aqui, na tabela 1, que é a tabela de características dos pacientes, chama atenção, a gente vai aqui um por um, mas tem algumas coisas que chamam a atenção da gente, né? É a idade do grupo de milrinona está um pouquinho abaixo da dobuta, a distribuição aqui por gênero, ok, enfim. Aí, se a gente for descendo aqui, ó, alguns dados importantes aqui. Função de ventrículo esquerdo, fração de ejeção do ventrículo esquerdo, aqui mais ou menos 25 nos dois grupos. Causa de disfunção ventricular, causa isquêmica, na maioria, né, nos dois grupos. Condições coexistentes. Aqui chama uma diferença, né, infarto prévio maior aqui no grupo da milrinona do que no grupo da dobuta. PCI prévio, enfim, não estava tão equilibrada assim a distribuição entre os grupos. Aqui embaixo, como eu falei das classes aí do choque cardiogênico, a gente pode ver que a maioria dos pacientes faz parte aqui dessa classe C, né? 80%, 81%, classe A não foi incluída, né, porque eram os pacientes sob risco. A maioria do grupo C, logo depois, aí 10% a 12% no grupo D. Aqui já falando dos desfechos, né, quanto ao desfecho primário, a gente pode ver aqui do grupo milrinona 49% e do grupo dobutamina 54%, né, o que deu um risco relativo de 0,9, um p-valor de 0,47, ou seja, a gente não viu uma diferença aí da milrinona em comparação, foi o grupo de intervenção em comparação com a dobuta, quanto ao desfecho primário, que foi esse desfecho composto. Dos desfechos secundários, assim, também não tem muita coisa que chame a atenção. Aqui, morte intra-hospitalar, enfim, também não chamou muita atenção, não teve nenhuma diferença evidenciada. Aqui, os pacientes que receberam transplante, infarto, vamos descendo aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, da parte de disfunção, insuficiência renal aguda, 92% versus 90%. Quando a gente pensa em complicações, que é uma das preocupações, né? Talvez pelo fato da dobuta causar bastante arritmia, quando a gente compara com a milrinona, a gente também não evidenciou diferença nesse sentido. Aqui, quando ele faz a análise de subgrupo, fica mais ou menos tudo aqui na linha média, né? Não foi vista, assim, diferença quando a gente pensa em subgrupo. Talvez, não sei também se isso é coisa da minha cabeça, uma tendência aqui, quando a gente pensa em disfunção ventricular leve a moderada, uma tendência favorecendo a milrinona. Talvez, mas, enfim, seria só uma hipótese mesmo. E não foi visto, né? Seria mais uma tendência mesmo. Do resto, quando a gente... Isso até é importante a gente ver, porque a distribuição não era muito homogênea, né? A gente vê que está mais ou menos ali tudo no meio, né? Sem diferença aí entre os medicamentos. Aqui, quando ele avalia ao longo do tempo, a gente vê que também não muda muito, né? Esse daqui é o desfecho primário, aquele desfecho composto que a gente viu. Porcentagem de participantes livre do evento. A gente vê que isso cai, fica aqui em torno de uns 55%, 60%. A curva não abre muito, talvez aqui no finalzinho, mas não, ela se sobrepõe aqui a maior parte do tempo, né? E aqui, quando a gente pensa na causa de mortalidade intra-hospitalar, também elas têm um decaimento aqui muito parecido, talvez abrindo aqui, mas também com hazard ratio de 0,84 e aqui de 0,91. Então, não foi realmente muito diferente, né? Esse aqui, ele botou algumas características, né, de medida hemodinâmica, bioquímica e clínica. Aqui o grupo da milrinona é esse grupo em azul e o grupo da dobuta é esse grupo em vermelho. Esse primeiro aqui é um score que ele calcula considerando droga vasoativa e agente inotrópico. Não foi muito diferente entre os dois grupos usaram mais... Ele faz uma correção para a dose, enfim, do medicamento, os dois grupos tiveram mais ou menos o mesmo score. Aqui do débito urinário, também não variou muito, talvez abra um pouquinho aqui a curva para o grupo da dobuta, mas não foi muito diferente. Esse aqui era o que mesmo? A create também. A gente tem uma create inicial aqui que vai decaindo ao longo do tempo, mas as curvas muito próximas, e o lactato a mesma coisa. Você tem ele vai decaindo, mas com as curvas muito próximas também.
Ele comenta também que não houve efeito de tratamento com relação à dose, né? A dose do medicamento, ela era ajustada pelo médico. O que eu fiquei meio assim, como que eles fazem isso, né? Porque o médico, teoricamente, ele era cego à intervenção. Então, mas ele fazia o ajuste do medicamento conforme ele achasse necessário ali, a infusão. Quanto aos desfechos de segurança, ele também fala que não houve diferença. Os principais que eles avaliaram foi desfecho de arritmia, hipotensão sustentada ou necessidade de uma outra droga vasoativa. A conclusão, então, é que não houve vantagem da milrinona com relação à dobutamina, né, nesse estudo unicêntrico de pacientes com choque cardiogênico. E quando a gente discute um pouquinho aí as questões desse estudo, ele tem algumas limitações, né, que eu acho que todo mundo percebeu. Foi um estudo unicêntrico. Aquela questão da redução estimada de 20%, para atingir aquele N de 190 e poucos pacientes. É uma redução estimada grande para o desfecho primário, mas, ao mesmo tempo, isso é uma coisa até que eu fiquei um pouco na dúvida, ele é um desfecho primário que é um desfecho composto, né? Então, ele está abrangendo muita coisa aí. Uma outra coisa que eu botei aqui para a gente discutir foi a questão do transplante. Eles botaram no desfecho primário, mas no texto eles botam que nenhum paciente necessitou de transplante. E eu fiquei na dúvida, essa questão do transplante, como que ele entraria no desfecho primário, porque ao mesmo tempo que o paciente precisar de um transplante, significa que ele está deteriorando a função cardíaca, ele ir para o transplante quer dizer que ele sobreviveu o suficiente para ir para o transplante. Então, isso dá um pouco de nó na minha cabeça. A gente não teve parâmetros hemodinâmicos, né? Aí eu volto àquela questão inicial, que é um estudo pragmático, então eles não se preocuparam em, por exemplo, passar um Swan-Ganz para ter as medidas, era o cuidado como ele era feito, mas isso foi uma limitação que a gente ficou sem esses dados, né? Foi tudo muito baseado na clínica do paciente. Talvez o uso mais precoce, a maioria dos pacientes era da classe C, como vocês viram, não sei se um uso, naquela avaliação de subgrupo, talvez uma tendência ali favorecendo a milrinona, será que um uso mais precoce poderia mudar esses resultados? A gente não sabe também, é só um questionamento aí. E para mim, assim, foi um dado que eu senti falta, não sei se chamou a atenção para vocês, a gente não está, assim, na nossa prática, a gente não usa milrinona praticamente, né? E, teoricamente, uma das vantagens que a gente aprende é pensar nos pacientes que têm hipertensão pulmonar. E não vi dados sobre pressão pulmonar nesses pacientes, nem estimada por eco, enfim, nem... E isso é uma coisa, talvez, que me favorecesse a tentar a milrinona nesse subgrupo de pacientes, né? Assim, a dobuta é uma medicação fácil, que está todo mundo acostumado a usar. Quando a gente vê que não tem diferença entre os dois, eu acho que a tendência é continuar no medicamento que a gente sabe usar de fácil acesso. Então, talvez o que favorecesse o uso da milrinona, assim, na minha cabeça, seria ter dados nesse grupo aqui, saber sobre a pressão pulmonar dos pacientes, que é uma coisa que eu senti um pouquinho de falta. É isso, gente. E aí, pessoal, o que vocês acharam do estudo? Primeiro, eu vou começar com a pergunta. Vocês acham que é uma pergunta... primeiro, assim, qual que era a pergunta do estudo? Vamos desde o começo. Era melhor que a dobuta nos pacientes com choque cardiogênico, né? Isso. Quarto elemento da pergunta? O desfecho. O desfecho. O desfecho, se o milrinone comparado à dobutamina em pacientes com choque cardiogênico, se ela seria benéfica em termos de um desfecho composto, bem composto ali, né? Ele é um... Tabela 2, 1 quarto, tamanho da tabela, escreveu o desfecho composto. Achou estranho o desfecho composto? Tá. Vamos lá. Por que alguém faria um desfecho composto? Assim, que desfecho composto vocês estão acostumados a ver assim, na prática? O Make 30, que é o desfecho que foi utilizado nos estudos lá de fluido, né, do SALT-D e tal, foi uma sugestão. Vocês lembram qual que é esse desfecho?
Make 30? Isso, morte, dialisado durante a geração e ao final ter sobrevivido, não ter dialisado, mas ter ficado com disfunção renal persistente. Então esse é um desfecho composto. Qual que é o desfecho composto muito comum na cardiologia? O MACE, o Major Adverse Cardiac Events, que é morte, AVC não fatal, infarto não fatal, enfim, também aí ele não é só cardíaco, é cardiovascular, né? Então inclui também o AVC nessa jogada. Bom, qual que é o racional de você usar um desfecho composto em vez de usar um desfecho só mortalidade, por exemplo? Que aqui era um desfecho composto que incluía mortalidade, né? Qual que é o objetivo de você fazer isso? É aumentar o número de eventos, né? Geralmente é aumentar o número de eventos, porque às vezes você vai achar que se você pegar só um deles, o número de eventos vai ser muito pequeno, e isso vai ter um impacto grande depois no tamanho da amostra. Mas a partir do momento que você faz um desfecho composto, o que você assume? Qual que é o pressuposto de um desfecho composto? Eles são equivalentes, os desfechos. Perfeito. Então, esse é o grande problema do desfecho composto. Quando você bota lá o desfecho primário do estudo, o desfecho primário que a gente usa para calcular a amostra. Então, você pressupõe que esses resultados são equivalentes entre si. Então, sempre você juntar mortalidade com outra coisa sempre é complicado, né? Mas, talvez, assim, se você falar assim, olha, um paciente com choque cardiogênico que dialisa, a chance de ele morrer é muito grande, talvez faça algum sentido, mas o peso definitivamente não é o mesmo, né? Não é a mesma coisa. Que mais que ele botou aqui? AVC, né? Disfunção renal, mas diálise, né? Ou não? Era diálise, né? Ele misturou o Make 30 com o MACE, certo? É mais ou menos isso, não foi? Só faltou a disfunção renal residual ali, né? E botou o transplante ali de lambuja. Isso, eu acho que essa foi uma decisão bem sábia, assim, porque esse é um desfecho que não... É difícil você pesar uma internação tem mais 7 dias com morte, é uma coisa difícil de pesar junto. Então, assim, sempre que você vê um estudo que tem desfecho primário composto, você vai ficar meio... Vai ser mais difícil de interpretar o estudo, porque se ele encontrasse um resultado e depois você não encontra nos resultados individuais, geralmente todo desfecho que é incluído no desfecho composto vira um desfecho secundário automaticamente, né? Eles vão apresentar o resultado de todos, que é o que eles fizeram aqui. Então fica mais difícil a gente interpretar, né? Bom, mas então é isso, só para a pergunta do estudo. Em pacientes com choque cardiogênico, será que a milrinone comparado com a dobutamina teria melhor efeito em relação a esse desfecho composto aí que eles fizeram, tá? Aí a próxima pergunta o que vocês acham? Essa é uma pergunta importante? O que vocês pensam a respeito aí? Por que vocês acham que é importante? Uma coisa que é relativamente comum. Porque você não está satisfeito com a dobutamina? Com a prática atual? Tá, bom. Alguém acha que o estudo não deveria ser feito assim, que ele não precisasse ser feito? Alguém acha que precisava ser feito assim? Era importante? É uma pergunta. Diferente das drogas e tal, para justamente, não sei, vai que desse uma sinalização muito ruim para um lado e tal. Perfeito. Sim. Isso eu concordo com você. Assim, a gente não sabe. A gente dá dobutamina porque sempre deu. Então, isso aqui podia fazer um estudo com 1.000 doentes tranquilo aí e ver qual que é melhor. Né? A gente não sabe. Hoje, se uma droga é melhor que a outra. A gente sabe que uma é mais cara que a outra. Né? Isso eu não sei dizer, sabe, Marcelo? Aqui tem que liberar. Aqui nem a vasopressina hoje, acho que não precisa, mas eu preciso. Aí o milrinone precisa, pelo menos aqui, né? Não sei lá no INCOR, porque lá eles usam muito mais, né? E assim, essas são drogas que a gente ainda usa baseado em racional fisiológico. O que vocês têm aprendido ao longo da residência, ao longo do tempo, é o quê? Racional fisiológico não quer dizer nada, em termos de desfecho clínico. Às vezes, racional fisiológico aponta para um lado e o resultado clínico é para o outro, né? Então, acho que a gente tem que... É muito importante ter dado de desfecho clínico. Aí, uma das suas críticas é que não tinha dados fisiológicos, né?
Concordo com você. Eu acho que a gente tem trabalhos antigos que já mostram um pouco desses efeitos, entendeu? Para o estudo sair, talvez eles optaram assim, eu não vou colher dado fisiológico invasivo para sair o estudo em vez de desfecho clínico. Aí eu acho que nesse sentido é válido, mas fica um pouco mais difícil a gente interpretar, né, o que aconteceu, tal, isso realmente. Mas isso vai ser, cada vez mais vocês vão ver isso, estudo que tem menos dado fisiológico e mais resultado clínico para a gente ver o que acontece com o paciente em si, né, com mais desfecho centrado no paciente, né. Bom, então é uma pergunta que você fica meio assim por causa do desfecho composto, mas é uma pergunta importante, a gente precisa saber o que acontece, né? Muita dúvida de como interpretar essa questão do transplante. Como que vocês... Assim, você levantou uma questão perfeita. Eu acho que talvez o paciente que chega no transplante é um que sobreviveu o suficiente para conseguir transplantar, né? E alguém espera que o milrinone ou a dobuta tenha um impacto em termos de modificar modificar a história natural da doença, vamos dizer assim, né? Acho que não, né? Acho que faz todo sentido. Então, no máximo você ganha um tempo. Acho que é uma medida de suporte para ganhar tempo. Você quer ver qual que é menos tóxica, na verdade, né? Qual que traz menos efeito colateral para o paciente, provavelmente. Não sei se o Marcelo pensa diferente, mas acaba sendo isso, né? Porque são medidas de suporte, elas não vão reverter a fisiopatologia que levou o paciente para chegar naquele ponto, né? Então, assim, concordo com você, é muito difícil interpretar. Mas você falou que quase não teve, né? Ele depois fala no texto que nenhum tratamento para transplante. Nenhum paciente transplantou, tá bom. Então, no fim, tudo bem, já dirimiu esse problema aí. Mas concordo com você que é complicado botar aí no desfecho. E sempre que você faz desfecho composto, é difícil às vezes você justificar o que você fez, entendeu? Eu não sei, eu sei que os autores já tem vários comentários já desse estudo aí na rede. Eu não sei o que eles comentaram a respeito. Bom, vamos lá. Pergunta importante. O estudo tinha poder suficiente para responder essa pergunta? Porque o resultado foi neutro e no New England saiu assim: o milrinone não é melhor que a dobutamina. Dá para afirmar isso com esse estudo? Por que você achou relevante? Não, porque assim, eu acho que como eles calcularam o poder a amostra baseada numa redução de 20%, dificilmente eles iam chegar nisso, né? Com qualquer intervenção praticamente na terapia intensiva. Mas tinha se olhar percentualmente, tinha uma diferença razoável, né? Entre as incidências do evento primário e também de mortalidade entre os grupos. Você não quanto que era a diferença de mortalidade? Vamos voltar um pouquinho. Vou voltar aqui ver a mortalidade. Ele teve uma redução absoluta de risco de 6%, usando o milrinone comparado com a dobutamina. E aí, vocês acham isso uma diferença... Primeiro, assim, ela é implausível? É plausível, né, que isso possa acontecer, dependendo, assim, eu não sei o que aconteceu ali, mas é plausível você ter essa redução. E aí eu pergunto para vocês, a conclusão do estudo foi adequada? Esse estudo ele me chamou a atenção quando saiu, porque saiu lá assim, o milrinone não reduz. Dá para você afirmar isso? O poder dele foi para 20. Para 20 do desfecho composto, né? Que teve uma diferença de 5% ali absoluta, sem pensar em intervalo de confiança, sem assim, o descritivo, né? E teve 6% de diminuição de mortalidade. A verdade é que esse estudo ele é inconclusivo, né? Ele é bem inconclusivo aí, para detectar qualquer efeito, um efeito que ainda assim é clinicamente relevante. Eu não conhecia essa classificação que eles usaram para graduar os grupos de pacientes, né? E a maioria ficou no C, né? E eu vi que era bem difuso. Era desde um paciente que estava só com um inotrópico, ou com alguma outra droga vasoativa, ou que estava com algum suporte de assistência avançado, eu não li com muita calma, mas não sei se suplementa alguma coisa, ou se no próprio texto ele comenta um pouquinho como que estavam esses pacientes. Eu fiquei meio em dúvida, assim, será que todo mundo que estava aí era choque cardiogênico mesmo? Será que não tinha aquela turma que era aquele, sei lá, perfil B meio limítrofe, que às vezes só de ser vasodilatar, ele às vezes até ia melhorar a pressão e ia andar por si só? Bom, vamos ver ali.
Aqui traz. Deixa eu só voltar a classificação. Essa classificação vocês têm que conhecer, tá? É a classificação ABCDE de choque cardiogênico da sociedade. Eu não lembro como é que. De cardiologia intervencionista, né? Então, assim, o E é o ICPR, basicamente. É um paciente que ele parou e vai para ICPR. E é um paciente geralmente muito grave. O D é um paciente, assim, é que o choque cardiogênico ele pode ter uma evolução muito rápida, né? Então, o D é aquele paciente que ele tá com a dobuta, mas a nora tem ascensão, a lactato tá subindo, mas ele ainda não tá, tipo, numa situação extrema de CPR. O C é o paciente que você fez as mídias iniciais, você deu inotrópico, deu vasopressor, talvez o C pode ser até um paciente que tá só com inotrópico, porque ele já melhorou, assim, sabe? Mas inicialmente ele era C. Mas tinha sinais de hipoperfusão. Tá? Tem alguma hipotensão relativa. Eu não fui atrás, assim, direito para ver. Hipotensão relativa em relação ao basal do paciente, porque às vezes o paciente ele já era 8x4, era o basal dele, entendeu? Então, às vezes ele se apresentou com uma 70/60. Caiu a pressão de pulso, diminuiu o volume sistólico dele, entendeu? Mas isso aqui, ela é um pouco subjetiva mesmo, essa classificação. Mas, na prática, você está com um paciente lá, né? Lá no fígado, que ele chegou no C, esse seu paciente, né? Choque cardiogênico clássico, com disfunção hepática, disfunção renal, iniciou inotrópico, está vasodilatando. Então, ele era um choque cardiogênico C, tá? E que melhorou com a deterioração. Ele não continuou piorando, apesar do suporte inotrópico, entendeu? Que é o D. E o E é ou preparada mesmo, ou o paciente que você botou em CPR. Entendeu? De cardiologia intervencionista. Assim, então, o código foi montado para, basicamente, doença pós-infarto. É assim, quer dizer, um doente que tem uma miocardiopatia dilatada, tem doença de Chagas, talvez, pode ser que eles se movam para cima até mais fácil do que um infartado. Digo, alguém que chega num D, num E, talvez ele volte para trás um pouco mais fácil que o infartado. Um infartado, talvez o cara que chegou no E não é o cara para ficar bem funcional. Isso aqui é muito pensando no timing de você indicar o suporte mecânico, né, Marcelo, também. Porque a gente, geralmente, hoje, quando o paciente é candidato, você não pode deixar, se você deixar chegar no E, você chegou tarde demais, entendeu? A não ser que ele se apresentou no E, porque você perdeu tempo ali, entendeu? A ideia é, entre o C e o D, você já atuar e indicar o suporte mecânico, que a ECMO hoje é um dos principais suportes para você indicar beira-leito ali rápido, né? Mais do que outras formas. Bom, aí dito isso, assim, eu acho que foi legal que eles mostraram essa apresentação para a gente entender que pacientes eram esses. E aí o grosso aqui era o C mesmo. Eu acho que a maioria dos pacientes que você ia indicar um inotrópico, entendeu? Estavam com sinais de má perfusão. Bom. Muito bem. Então, acho que esse estudo até agora é isso. Aí tem alguns achados interessantes. O que mais que chamou a atenção de vocês aí, desse estudo? O que vocês lembram aí quando a gente fala de milrinone versus dobutamina? Então, em termos farmacológicos, a dobutamina age como? Agonista de receptor beta, isso. Então, ela vai no coração, o que ela faz? Efeito inotrópico e cronotrópico, positivo também. Em teoria, também é dromotrópico positivo. Tá? Ou seja, melhora a disfunção diastólica, facilita o relaxamento. E tem o efeito beta-2 de vasodilatação sistêmica, certo? Tá? E ela, em teoria, ela não vasodilata tanto circulação pulmonar. Tá? E o milrinone, o que ele faz? Do ponto de vista farmacológico. Hã? Induz fosfodiesterase. E aí, qual que é a vantagem de você... A dobutamina fala que o consumo de oxigênio, assim, consumo de O2... Não sei, só estou falando certo. Mas talvez o consumo de O2 pelo miocárdio aumentaria, né? Aí seria ruim você estar usando dobutamina, que o coração assim, já está ruim, você faz ele consumir mais oxigênio. E o milrinone não teria isso. Beleza. E o receptor beta-1, o que ele faz dentro da célula? Vocês lembram de segundos mensageiros intracelulares? Lembram desse conceito? Como é que é? MP cíclico. Isso, então aumenta o MP cíclico. O MP cíclico liga lá numa proteína, quinase A,
É isso, Marcelo? Enfim. Em última instância, aumenta o cálcio dentro da célula, né? Vai aumentar o cálcio intracelular e isso vai gerar o efeito inotrópico ali. O milrinone, como inibidor de fosfodiesterase, o que ele faz? Ele reduz a quebra do MP5, não é? E aumenta o MP5 intracelular também. Então, no fim, a via intracelular é muito semelhante no músculo cardíaco, né? Tá? E aí o que a gente, pelo menos o que eu aprendi, é que o milrinone, ele taquicardiza menos, vasodilata mais o pulmão, e com isso você teria menos arritmias. Seria uma das vantagens. A outra vantagem é que se você tem um paciente beta bloqueado, você vai dar um beta agonista, ele não vai funcionar, e o milrinone, como ele aumenta o MP cíclico de outra forma, não através do receptor beta, ele vai conseguir aumentar. Certo? Então, tu falei alguma bobagem, Marcelo? Isso aqui é o seu gabarito aí. Celular, você vai aumentar o consumo de uma forma muito parecida. Talvez todas as vantagens que o Bruno disse de vasodilatar, talvez mais hipotenso, talvez superficial de pegar a célula isolada, sempre você faz o estímulo adrenérgico, o consumo de oxigênio é maior do que outras vias não adrenérgicas que aumentem a MP, GMP intracelular. E assim, talvez isso aconteça por causa, vocês lembram da história dos talvez existentes receptores ômega, né, que aumentam na verdade, o fluxo pela via oxidativa da glicose. Então, o estímulo beta e o estímulo ômega, ninguém sabe direito quem que faz isso, né? O fato é que assim, qualquer estímulo adrenérgico aumenta o consumo de oxigênio. Então, por isso que talvez os dentes que a gente usa, a adrenalina, por exemplo, eles aumentem mais o lactato, talvez eles aumentem mais a temperatura e talvez aumentem mais a glicose. Então, assim, onde eu estou querendo chegar? Os estímulos adrenérgicos, eles aumentam a taxa metabólica propriamente no mecanismo que aumenta a produção dos hipotálamos. Ele nunca deu muito aqui no extremamente promotrópico. A produção do leite mediado. Bom, então, onde que... Moral da história, as duas drogas elas têm mecanismos de ação um pouquinho diferentes, mas no fim das contas talvez sejam parecidos, né? Em termos do MP5 intracelular, e tem outros efeitos diferentes. E na musculatura lisa, aí o milrinone atua tanto na circulação pulmonar quanto na circulação sistêmica, induzindo vasodilatação, né? E aí esse efeito ele é bem evidente, né? Vocês já usaram o milrinone para HSA uma vez aí? Já viram usar? Realmente, quando você usa, o doente fica hipotenso, às vezes você tem que ligar na hora para manter o doente com a pressão razoável ali enquanto você usa o milrinone. No paciente cardiopata, às vezes isso induz uma vasodilatação que melhora a pós-carga e ele acaba mantendo um débito melhor. Acaba não precisando necessariamente do vasopressor, né? Certo? Bom. Teve? Eu não lembrava disso aí, não. Tá, mas também 4% de diferença, né? Mas isso aqui, então, isso aqui é só para... Esse é um achado interessante, que eu queria que chegasse nisso mesmo. Essa história de que o milrinone é menos arritmogênico não é tão verdade, né? Assim, na prática, a incidência de arritmia acaba sendo muito, muito semelhante entre as duas drogas, entendeu? Na classificação, a gente tem mais gente no grupo milrinone tipo 3, do grupo E, do que na glutamina. E assim, de 3 para 1 já muda, porque é bem pequena a amostra. Perfeito. 4 a mais é uma coisa assim, que realmente faz diferença. Volta no slide, pode ir. Pronto, aí. No grupo E, a gente tem 3 no milrinone e 1 só no dobuta. Então, assim, bem mais graves aqui do que ali. Será que isso é considerado arritmia que precisa de integração? Tipo, ter que chocar o cara que tá parado? Não sei, né? Mas isso é uma característica pós-intervenção. Isso aqui eu acho que é baseline, e aquilo ali é desfecho, é pós-intervenção. Mas concordo com você, pode ter tido um pouco de desbalanço, porque é pequeno, né? No fim das contas, a gente pode ter tido impacto disso. Mas, por outro lado, esse grupo aqui, eles eram bem mais jovens, né? 3 anos mais jovens. Isso pode ter um impacto considerável, tá? Ser 3 anos mais jovem. Bom. E mulheres um pouco mais também, 3%. Bom, voltando para o estudo. Então,
deixando a discussão fisiológica de lado. A Cláudia comentou da hipertensão pulmonar, eu acho que foi um ponto bem interessante mesmo, né? Se a gente sabe que o minônio vasodilata mais circulação pulmonar, talvez tivesse o melhor efeito ali, né? E tem alguma outra coisa que vocês gostariam de ver, assim, entre essas duas terapias? Seria talvez uma característica baseline que poderia modificar o efeito? Um subgrupo que seria importante ver? Seria alguns subgrupos, talvez, poderia ter sentido. Usar mais Beleza, eu acho que entra um pouco no HP barra disfunção de VD, eu acho que dá para entrar meio junto, mas o Rodrigo comentou de beta-bloqueador, né? Eu acho que seria interessante a gente saber quem tomava beta-bloqueador ou não também, né? É outra... vamos ver onde é que está aqui. Ele estratificou na randomização. Mas ele não falou assim que quantos por cento tinham, né? E depois não... tá aqui, ó. Ele apresenta o VD versus VL biventricular. O problema é que o estudo foi um N muito pequeno aqui, né? Para ver isso. Isso é verdade. Geralmente a gente vai ver mais... Pode ser por infarto, sim, mas acho que geralmente a gente vai ver mais no contexto de hipertensão pulmonar e levando a disfunção do VD associada, né? Ou uma doença primária que seja biventricular, né? Mas aí o biventricular ficou junto com o VE. Bom. Então, esse estudo, o que vocês acham aí, então, para a gente primeiro interpretar o resultado final? Você acha que traz mais dúvidas que respostas? Acho que tá acumulando evidência aí, né? E agora, enfim, não sei o que você acha, Marcelo. Eu acho isso tudo totalmente inconclusivo, assim. Não dá para você afirmar nem que o efeito não exista, né? Não dá para afirmar que as drogas são equivalentes e não dá para dizer que uma é melhor que a outra. Então, acho que esse é o estudo realmente que o poder do estudo para detectar uma diferença clinicamente relevante, ele é pequeno, né? Acho que... Alguma coisa diziam para eles que o Mirlone ia ser tão melhor assim? Porque como a gente não tem experiência, para mim... Eles escreveram alguma coisa no... Tá. Mas assim, no fim das contas é um chute, Amara. É sempre um chute. Todo cálculo de amostra frequentista é um grande de um chute, porque você não sabe quanto que é. Se você soubesse, você não fazia o estudo, certo? Eu acho que a gente tem que partir do... Concordo que é bastante. Talvez é o que eles conseguiam fazer, para fazer num tempo adequado, para ter o funding, para fazer o estudo, entendeu? Perfeito. Acho que é até por isso que eles colocaram milhões de desfechos primários. Falando de... Não, porque eu fico um pouco de dúvida, isso que eu consegui saber. Que a gente fala de, bota uma diferença de mortalidade maior, que a gente sabe que provavelmente não vai conseguir, só para poder ter um N e poder fazer o estudo, mas eu fico pensando ao mesmo tempo, isso não é desperdício de dinheiro, que você está fazendo um estudo que provavelmente não vai mostrar a diferença. Você já começa sabendo que não vai... Provavelmente aqui o mais honesto nesse estudo, desculpa, não honesto, vamos dizer, falando no jeito popular da palavra, não estou dizendo que eles são desonestos, mas assim, olha, a gente não sabe, então a gente vai fazer um estudo piloto com um N razoável, com uns 200 pacientes e ver se tem alguma coisa aí nessa história. Aqui, olhando esse estudo, para mim tem alguma coisa aqui, essa linha de pesquisa deve continuar, porque se o milrinone realmente reduz 5% da mortalidade, eu acho que ele tinha que virar a droga padrão. A gente fala de ventilação protetora com 8% de redução, 9% de redução de mortalidade baseada lá no ARMA e tal. Então, pô, se encontrar 5% de diferença, é uma diferença importante, né? Entendeu? Então, acho que... É 1%. Mas é um oxigênio um pouco mais
É uma coisa bem do dia a dia, né? Você não vai botar nada no sistema assim diferente, né? Em teoria, você talvez até economizaria oxigênio se o conservador for melhor. Não sei se vai ser melhor, né? Mas aqui, assim, gente, para mirar em mortalidade, vamos sempre ter na cabeça, se for mais do que 5%, assim, se for 3 a 5% é legal. Isso aí o cálculo já mostra legal. Só que o N ia dar enorme e eles não iam conseguir fazer num centro único, né? Então, isso são todas decisões de quem está fazendo ali o estudo, né? Eu também, o Capri falou também, eu não valorizei tanto, porque a amostra é pequena, aí, sei lá, são 10 pacientes que podem ter morrido de qualquer coisa. Com certeza. Então, tipo, nem... Eu vi que variou, mas assim, eu nem falei, gente, isso pode ser qualquer coisa, eu nem chamou. Pode, então, pensamos em inferência estatística frequentista, que é o que a gente conversou, essa diferença aqui não foi estatisticamente significante, certo? Cadê aqui? Não foi estatisticamente significante, mas ele tem um intervalo de confiança muito grande, então você tem uma imprecisão desse resultado muito grande. Mesma coisa do SES primário mesmo, né? Foi de 0,7 a 1,2. Então é compatível com uma redução de mortalidade, se você for seguir a risca, de 40% até um aumento de 21% de mortalidade. Então não exclui um efeito clinicamente significante. Eu acho que é esse o raciocínio. Esse estudo ele não exclui um efeito clinicamente significante dessa droga. De uma droga em comparação a outra. Pode ser que não tenha efeito mesmo, mas com esse estudo você não pode afirmar isso, entendeu? Acho que esse que é o resultado aqui, a conclusão que a gente pode tirar, né? Tá? Vamos só ver um pouquinho da parte estatística ali, o que eles falaram. E quadrado, você sabe o que é quadrado? Agora todo mundo sabe, né? Aprenderam com o Pedro aí e tal. Então isso aqui é para comparar variáveis categóricas. É o desfecho primário aqui, é uma variável categórica, sim ou não, e quadrado, né? Simplão. Análise de risco proporcional com log rank e uso do fine gray. E aí, o que é isso aqui? Eles falaram... Mas é que aqui tá meio... Misturou um pouquinho as coisas. Eles falaram Cox, eles falaram modelo de Cox, ou não? Tá. Vamos só... Aqui tem 3 coisas diferentes. O log rank, ele é um Q quadrado da análise de sobrevida. Vocês vão ter aula de análise de sobrevida no final do mês. Que ele compara... A mesma coisa que o quadrado faz, o que o quadrado compara a tabela neutra versus a tabela encontrada, né? O observado e o esperado. O log rank faz a mesma coisa com a análise de sobrevida, tá? E é um método não paramétrico, tá? Ele não assume nada da amostra. O modelo de risco proporcional de Cox é o que a gente usa para fazer análise de sobrevida em modelo de regressão. É igual fazer uma regressão logística, só que para análise de sobrevida. Aqui eu estou levando em conta o tempo até o evento, tá? Só que aqui tem um pressuposto. Esse modelo ele é semi-paramétrico. Paramétrico é quando eu assumo alguma coisa para fazer aquela análise. Por que ele é semi-paramétrico? Porque ele assume que os riscos são proporcionais, tá? Ao longo do tempo. Já vou falar sobre isso mais para frente. E o método de fine gray é o que a gente falou na outra aula lá sobre riscos competitivos, lembra? Então, por exemplo, o paciente pode dialisar, ele pode não dialisar porque ele morreu. Certo? Não deu tempo de dialisar porque ele morreu. Então, ou não deu tempo de ter a PAV porque morreu, assim por diante, tá? Então, o modelo Fine Gray é um modelo de análise de sobrevida, só que ele leva em conta o risco competitivo. Aí você fala para ele assim, olha, se ele morrer, morte era o risco competitivo, e ele vai levar isso em conta, tá? Modelo misto. A gente vai falar onde tem cada um desses lá nos resultados. Modelo misto. Medidas repetidas, o modelo mais simples é uma ANOVA de medidas repetidas, que você compara ao longo do tempo se teve diferença. O modelo misto ele faz a mesma coisa, só que ele assume menos, ele tem menos pressupostos do que o ANOVA, tá? Vamos ver onde que eles usaram cada coisa aqui. Então aqui é a curva de sobrevida, né? Eu posso dizer para vocês que olhando essa curva de sobrevida, em teoria, os riscos não são proporcionais. Tá? Porque as curvas se cruzam.
Quando uma curva de análise de sobrevida se cruza, os riscos, em teoria, não são proporcionais, tá? Mesmo assim, ele usou o modelo de Cox. Ele apresentou o hazard ratio, que é o que sai do modelo de Cox, tá? Às vezes, dependendo do teste que você faz, ele disse que dá para fazer, mas não, o risco não é exatamente proporcional, tá? Porque morreu mais no começo, ou teve mais eventos no começo, e depois passou a ter menos eventos. Então, o ideal seria você botar uma trava aqui no meio e analisar o começo separado da parte final, tá? Nesse tipo de análise. A morte, não. Aí seguiu o paralelo e abriu mais para o final, isso aqui até tudo bem. Esse aqui daria para analisar com o modelo de Cox sem grandes problemas, tá? Então, isso aqui é o modelo de Cox. Qual que é a vantagem de usar o Cox em vez de um log rank só? O Cox, ele me dá essa estimativa aqui de efeito. O log rank, ele só disse que a curva é diferente. Mas ele não dá uma estimativa de efeito, ele não dá o hazard ratio. Isso aqui o modelo de Cox dá. E o modelo de Cox, por ser uma regressão, o que você pode fazer? Você pode ajustar para covariáveis, como uma regressão logística. Você pode ajustar para a idade, enfim. E aqui eles fizeram análise ajustada ou não? Estava previsto? Ajustar para alguma coisa? Ventilação, mas acho que tá. Enfim, eles poderiam ter feito isso, mas como o N não é muito grande, não dá para botar 10 variáveis, entendeu? Eles poderiam ajustar para uma outra coisa que ajustaria para a gravidade no baseline. Em sendo um estudo com N pequeno, isso é muito importante, porque estudo com N menor tem um risco maior de ter desbalanço, tá? Então é interessante se ajustar para covariáveis. Aqui no caso seria a idade, eu acho que seria uma covariável importante, e a variável que eles usaram para estratificar, geralmente é interessante você colocar no modelo também, tá? E aqui, ó, essa figurinha vocês vão ver direto em estudo de terapia intensiva, que é você pegar uma variável ao longo do tempo e os dois grupos. Isso aqui é o que eles usam no modelo misto, tá? Aquele negócio do modelo misto. Pode ser uma nova de medidas repetidas, pode ser um modelo misto, seja lá o que for. Então aqui ele está usando creatinina, o score vasopressor inotrópico, débito urinário e lactato. Todas variáveis o quê? Que tipo de variáveis são elas? Quantitativas contínuas, certo? De distribuição, a maioria deve ser não normal aqui, né? Tá? Mesmo assim eles usaram o modelo misto, eles não falam lá se teve transformação ou não. Mas não tem muito problema, porque aqui você está mais preocupado com a mudança ao longo do tempo. Tá? Vocês já ouviram falar desse score? VIS? Como que calcula o VIS? É um score que você pondera assim, por exemplo, quanto está de vasopressina tem um certo peso, quanto está de noradrenalina tem um certo peso, a adrenalina tem outro, dobutamina tem outro, e o mirrinone tem um cálculo também. É um cálculo meio chute, assim, né? Mas assim, tem uma ideia de você, com uma variável só, dizer assim, a carga de droga vasoativa que o paciente está recebendo, tá? Esse score aqui ele é mais utilizado realmente em paciente cardiológico, assim, tem alguns trabalhos em pós-operatório de cirurgia cardíaca, choque cardiogênico e tal. Você lembra, Marcelo, como que derivou o score, ou foi que nem o sofro, assim, foi uma ideia da cabeça do pessoal? E... validação precisa, né? Então é só mais é a mesma coisa que quando a gente vai, ele saiu dos equivalentes adrenérgicos, né? Você só lembra que vasopressina é 5, adrenalina para os norte-americanos é 1, para os franceses tem essa variação também, que é regional, dos franceses é 2, nor é 1, dopa acho que é meio, se não é meio é um quarto, não posso assim. Você pega o micrograma quilominoto e multiplica por esse fator de correção para cada droga vasoativa, entendeu? Então a adrenalina pesa mais, a dobuta pesa menos, ou na hora é peso 1, entendeu? E assim por diante. Então uma ideia de com uma variável só, você diz assim, ó, quanto de vasopressor ou inotrópico o paciente está precisando receber. Essa que é a ideia. Tá, então é interessante para você ver, e aqui para você ver a diferença entre os grupos, né? Então aqui o que é interessante, o grupo mirrinone é o azul, né? Dá uma impressão que eles usaram um pouco menos de drogas ativas aqui no começo, assim, sabe? Mas os intervalos de confiança são muito grandes, né? Eu não sei se eles falam aqui embaixo o resultado.
Tem no suplemento, depois a gente pega o suplemento para ver, né? O painel B é débito urinário, foi bastante semelhante entre os grupos, abriu depois. Tem um problema aqui, conforme vai passando o tempo, vai tendo mais dado faltante, mas o modelo misto dá conta disso, tá? Diferente do ANOVA, o modelo misto dá um pouco mais de conta quando vai perdendo N depois. Creatinina, vejam, ela saiu mais alta no grupo Rinone, mas depois ela foi ficando muito parecida. E o lactato era um pouquinho mais alto no grupo do Buta, mas clareou nos dois, talvez um pouco mais rápido no Rinone, mas 24 horas já era igual. Né? Depois de 24 horas já muito parecido. Tá? Então, o modelo misto é isso. Só que aqui ele não apresentou se tinha diferença ou não, né? Ele escreve no texto se foi diferente? Ou ele fala que não foi e pronto? Tá? Porque só olhando graficamente, às vezes não dá para você saber. Às vezes o modelo encontra aqui uma diferença, né? Mas assim, o gráfico já é bem ilustrativo, né? Para você ter uma ideia do que acontece, né? Tá? Então, por que o pessoal usa o VIS? Ele é muito melhor do que o SOFA cardiovascular, né? O SOFA cardiovascular, ele é pouco informativo, né? Porque como ele é categórico, o cara está usando o 0,2 de NOR, já é SOFA 4, já. Né? Já é o maior SOFA. É uma dose de noradrenalina que a gente já viu no dia a dia. Tá de boa ali, tá só com 0,15 de nora. Né? Então, realmente, o SOFA ele não reflete tanto assim a carga de droga vasoativa que o paciente está tomando, mas é o que a gente usa até hoje. Enfim. E o Fine Gray, eu não sei onde é que eles usaram aqui. Pelo menos nessas tabelas principais, não... Deve ser aqui, ó. Deve ser nos desfechos secundários, viu? Porque o primário era teve ou não teve, né? Em até 30 dias, não era? Vamos ver o que ele diz aqui. Análise desproporcional com log rank que foi realizado para o desfecho primário composto e todos os componentes do composto, com uso do Fine Gray para levar em conta o risco competitivo de morte, onde aplicável. Eu acho que é isso. Ele usou para aqui, o Fine Gray foi para os desfechos secundários que tinham risco competitivo com morte. É isso que ele está dizendo ali. Que estavam no desfecho primário. É porque os secundários que ele apresenta, eles estavam dentro do desfecho primário, né? Tá? Então, é basicamente isso. Eu não sei o que você quer que eu apresente. Não, na curva de sobrevida, quando você faz o Fine Gray, você põe os eventos do morte e não morte e os eventos paralelos, né? Eu posso fazer isso na aula. Beleza. Eu tento... Eu preciso de um mock, um banco de dados mock, aí tento fazer. Você tem isso fácil aí, na cabeça? Tá bom. Bom. É isso, assim, de novo, estatística vocês não precisam saber como fazer, entendeu? Vocês têm que saber se usou o método adequado. Então, vocês já estão ficando aí espertos com risco competitivo, né? Quando tem. Então, se não usou risco competitivo, você pode encontrar um resultado espúrio porque a análise estatística não foi apropriada para responder aquela pergunta. É isso que a gente tem que ter em mente, né? Tá bom? Aqui eles usaram. É isso. Assim, na UTI, qualquer coisa que pode acontecer e que deixa de acontecer porque o paciente morreu, vai ser risco competitivo, é isso mesmo. Então, até morrer ou ter alta da UTI, acaba um sendo risco competitivo do outro, entendeu? Então, tem gente que sugere, quando você não faz o segmento em até 30 dias, por exemplo, por telefone, entendeu? Você não faz o segmento. Que o ideal seria analisar a alta da UTI usando o conceito de risco competitivo, porque ele só pode ter alta se ele não morrer. Entendeu? Então, tem gente que considera
É uma forma de você analisar, em vez de só fazer uma análise de sobrevida normal, entendeu? E aí, outra pergunta para vocês. O que vocês acham, quando a gente fala da pergunta, a gente só falou de 4 elementos, mas tem um quinto elemento que sempre é fundamental, que é o quê? Quando a gente fala da pergunta pesquisa. O tempo. Então, eles olharam para 30 dias. O que vocês acham de olhar em até 30 dias? Vocês acham que isso é adequado? Talvez para uma doença grave seja, mas em média esses pacientes ficaram 28 dias, acho, no hospital. Então, não sei. Acho que desfecho a longo prazo é sempre melhor, mas talvez para uma doença grave... Quão longo você acha que tem que ser, Zófilo? 30 dias você acha que é pouco, talvez? Acho que depende muito, tipo, AVC eu vou ver em 3 meses, 6 meses. Quando a gente pega um paciente com doença crítica crônica, a gente vai pegar desfecho em 1 ano. Acho que depende, pessoal, não sei. O que chama atenção nessa análise de sobrevida? Olha para lá. O que chama atenção nessa curva de sobrevida? Que ela abre, né? E talvez se a gente fizesse uma avaliação com mais tempo, talvez ela continuasse abrindo a ponto de ter diferença. Isso, ela ainda está abrindo aqui. Ela está abrindo ali no final. Eu não sei se ela vai abrir mais para frente ali ou não. Então, a maioria dos estudos de UTI, eles vão até 60 ou 90 dias. Hoje em dia, 90 dias é um bom compromisso entre o que aconteceu na fase aguda e não vai mais ter diferença. Entendeu? Mas tem alguns trabalhos que mostram que em 60 dias a curva já abriu e depois disso ela não abre mais. Tem outros trabalhos que a curva continua abrindo. Isso vai depender muito do que você está testando. Né? Mas quando você está testando uma intervenção, geralmente 60 a 90 dias vai ser um pouco melhor do que 30 dias. É o que você falou, talvez eles peguem isso para fazer um outro estudo com um ponto de corte diferente, né, da próxima vez. Aqui eu acho que foi a decisão que eles tomaram ali, mas eu acho que o choque cardiogênico 30 dias é pouco, né, Marcelo? Olha para o choque cardiogênico. O Shock Trial foi para 28 dias, né? E é neutro. O Shock Trial, o objetivo dele era 28 dias, ele é neutro. Então por que a gente sai operando todo mundo aí, tentando revascularizar os dentes pós-infarto precoce? Com 6 meses ele abriu e se manteve aberto até 11 anos depois, né? Então, tudo bem, a sobrevida é muito baixa 11 anos depois, mas é aberto ainda. Mas, ó, isso, a sua pergunta, a sua colocação dos 28 dias, lembra que quem trouxe os 90 dias foram os australianos, né? E tem até um editorial do professor Bellomo, que é aquela coisa que, em verdade, se confunde até um pouco com a definição de doença crítica crônica que você colocou. Porque lembra que, assim, as disfunções orgânicas da fase aguda tem até uma casuística que é aqui do HC, que é do Otávio, né? O SUFA, por exemplo, ele tem correlação com a chance do doente morrer até mais ou menos por volta do 90º dia, depois da internação no UTI. Aí o principal componente que tem correlação com a chance do doente morrer é a doença de base, a partir daí. Assim, por que não avaliar até 90 dias? 90 dias é o que realmente parece ter a ver com o que aconteceu na fase aguda. Só esse negócio que o Bruno falou, posso só mostrar uma imagem para vocês? HIT, paracetamol venoso para doentes com suspeita de infecção. Bom, vamos ver então. Vamos ver só o papel. Vê se tem alguém acompanhando. Tem que compartilhar a tela inteira aí. Isso. Isso é interessante, porque hoje a gente sabe que o ideal é ser 90 dias. É um estudo que tinha 200 doentes. Eu acho que sair 30 dias aqui é meio pouco demais, entendeu? Acho que eles podiam ter seguido 90 dias. Não sei se eles vão fazer o segmento, vai virar um filhote, entendeu? Mas realmente o resultado em 30 dias ele não é muito... Não é o mais desejado, assim, para você olhar para aquilo aí. E com o Covid a gente deu um passo para trás, né? A gente começou a olhar o resultado em 21 dias de uma doença que demora 2 meses, 3 meses, entendeu? Então a gente deu passo para trás na pesquisa, porque tudo bem, tinha que ser um resultado meio logo, mas eu acho que agora a gente tem que voltar para o que precisar, a gente tem que olhar para pelo menos 3 meses aí. 2 meses, talvez, tem alguns trabalhos que com 2 meses a curva abre e fica ali. Pelo menos 2 meses, mas idealmente 3 meses.
é a mortalidade australiana. Vamos comparar com a gente. Mas se eu fizer análise aqui com... Opa. Se eu fizer análise aqui com 14 dias, vai, por aqui, estilo Covid, são 600 pacientes, 300 de cada lado. Qual a chance disso não vir positivo? Pequena, né? Quer dizer, provavelmente ia ser positivo. Mas olha o que acontece depois. Isso aqui é australiano, né? 30 dias acho que já ia fechar, né? Mas avaliar com menos do que isso aqui provavelmente ia vir diferente. Ou paracetamol melhora a mortalidade dos doentes infectados. Os australianos? Não, aqui assim, tem um dogma. Tem duas. Não, diminuiu 0,3 graus. Paracetamol para baixar a febre funciona, mas o efeito é pequeno. É o que... Baixa mesmo. Os estudos fisiológicos. Bom, gente. Metamizol. Não, eu tô confundindo, não é metamizol. Metimazol. Não, metamizol. Eu não prescrevo essas coisas aí de clínico. É metamizol. Bom, gente. Bom, gente, vamos só agora então trazer para a prática. Então, vocês tiverem um paciente com choque cardiogênico na frente de vocês, o que vocês... Esse aqui eu acho que é o maior estudo que a gente tem testando droga nootrópica, especificamente choque cardiogênico. O que a gente tem de estudo antes dele? Que é a única recomendação forte que a gente tem no choque cardiogênico, em termos de drogas ativas. O que o SOP2 trouxe? Você olhar de desfecho primário não teve diferença, mas o subgrupo de pacientes com choque cardiogênico tiveram maior mortalidade com dopa, né? Exatamente. Então, a única recomendação forte que a gente tem hoje, baseada nesse estudo, é que você não deve usar dopa no choque cardiogênico, porque aumenta a arritmia e associa ao aumento de mortalidade, tá? Mas é uma subanálise de um estudo em choque em geral, tá? E agora a gente tem esse estudo. Então, na prática, como que vocês fariam? Lembra que tem aquela história, o dente chega muito ruim, vamos ligar uma dobuta, vamos ligar o nootrópico. A dobuta a gente tem muito mal estudado. Eu esqueci o nome do estudo grego, que está circulando desde os anos 2000, mas não foi publicado ainda por causa dos metodológicos. Mas assim, por exemplo, quem usou dobuta morreu mais que o grupo controle. Né? Assim, o dente que interna com ICC que não tinha sinal de má perfusão. Né? E tem o Option CHF, né, que o doente que internou com ICC precisou ficar internado, vamos ligar o milrinone para ver se eles vão de alta mais rápido. Eles ficaram mais tempo internados porque fizeram mais hipotensão e mais FA. Então assim, não era choque cardiogênico, era ICC. O Option foi randomizado. E a diferença tem, né? O B ali, na classificação do Sky, pode ser perfil que assim, é um doente que habitualmente você não ligaria no trópico, mas acabou ligando por algum motivo ali, alguém achou que precisava ligar, entendeu? Mas o problema dos estudos com ICC é que a maioria excluía o paciente que tinha indicação absoluta de nootrópico. Né, Marcelo? Esses estudos que testaram o Levosimendan, todos eles davam para o paciente antes de ele estar em choque cardiogênico franco, assim, com sinais francos de hipoperfusão, né? Que eu me lembre, geralmente esses pacientes não eram incluídos. Acho que tem que ir para o suporte mecânico direto, quando precisar. E aí, como é que vocês fariam hoje? Choque cardiogênico? E talvez o paciente com hipertensão pulmonar, eu tentaria mesmo. E adrenalina, vocês usariam?
Olha, se o verme sepsis fala lá, dá nora, se não melhorar, dá vaso ou adrena. O verme sepsis fala isso. E se precisar de inotrópico, aí é tudo bem, que é sepse com disfunção miocárdica associada. Ele fala assim, você pode dar dobuta ou tirar a nora e dar adrenalina. É o que o verme sepsis está recomendando agora. O que vocês... Tem uma noção de efeito colateral com o Mirnone do Buta, não faz sentido da outra coisa, além desses dois. Não, adrenalina é uma confusão, aí eu botei vocês em confusão. Vou dizer o que a gente tem. Tem um trabalho australiano, comparou adrena versus nora, como primeiro vasopressor, aí pensando como vasopressor. O resultado é igual, tá? A adrena aumenta lactato, tem os efeitos aí que a gente sabe da adrenalina. E a gente tem um estudo francês que comparou noridobuta versus adrena, o resultado também é igual, tá? Isso para sepse, esses dois sepse. Então, realmente, nesse sentido, meio que tanto faz. Para o choque cardiogênico, a gente tem vários trabalhos mostrando uma associação de pior desfecho quando você usa adrenalina, mas muito provavelmente essa associação é confundida por gravidade, né? Geralmente, quando dá adrenalina, é porque o doente não está... Você ligou a dobuta, não deu certo, aí você surra o coração lá com a adrena, tá? Tem um racional fisiopatológico por trás aí de... Só, assim, as diferenças são só fisiológicas. Né? Em geral, quem recebe adrenalina menos, faz mais pela categoria, pelo menos as duas primeiras horas, né? Então, faz mais taquicardia. Geralmente a adrenalina é mais taquicardiante também. Bom, para o choque cardiogênico aqui, a verdade é que fica difícil saber, né? Eu acho que aí volta para o racional fisiopatológico meio geral, que vocês vão ver. A dobuta fica de primeira escolha. Tem a questão de custo, eu acho que a gente sempre tem que pesar o seguinte, eu tenho um editorial do Perner muito interessante, o que é mais caro, o que vai custar mais, pesa contra ela, né, então é uma droga que você vai evitar usar, porque vai agregar custo, você nem sabe se ela é melhor ou não, né, então acho que a dobuta ainda fica como primeira escolha, e o Mirnone fica ou pro usuário de beta-bloqueador, porque às vezes você dá a dobuta e o paciente responde, né, ou para hipertensão pulmonar você pode considerar utilizar a droga, mas isso a gente não ainda fica no racional fisiopatológico aí, né? A gente não tem tanta certeza se o desfecho clínico vai ser melhor mesmo ou não, né? Acho que aí na prática. Diga aí. Em relação ao custo, eu prestei atenção que houve uma redução do tempo de internação na UTI importante, acho que foi 10, 15 dias em relação ao Mirnone e dobutamina. Como em relação a pensar em custo-benefício, esse tempo de internação, você manter um paciente 10 dias mais, faz sentido, né? Assim, enfim. Tem gente que advoga o levosimendan por causa disso. Isso. De cara, mas que o paciente não faz isso, não. Você, assim, eu não sei o preço, a diferença de preço que sairia você fazer um tratamento a longo prazo com dobutamina ou Mirnone, mas, assim, você vendo o tempo de internação, talvez fosse compensatório isso, enfim. Vamos só ver, Marcelo. Só voltar ali na tela, só para ver quanto que era essa diferença. Tem ali, Marcelo? Não. Acho que é a próxima. Foi 32% e 44%. Mas o tempo mediano foi 4,5 e 5,5. Foi um dia de diferença na mediana. Mas é que isso aqui é mediana e ele não comparou por causa do New England, essa recomendação aqui, nada a ver deles de não apresentar o valor de P depois. Vocês lembram, a gente já falou sobre isso, né? Se o resultado primário é neutro, eles não apresentam mais nenhum valor de P, só estimativa de efeito e intervalo de confiança. Não sei, talvez esse um dia fosse benéfico, mas aí a gente precisa de uma análise de custo-efetividade para mostrar isso, entendeu? Isso você pode fazer de duas formas. A gente tem pessoas aqui no HZ que vocês fazem isso, a Evelinda, que é da diretoria ali. Você pode fazer uma técnica de microcusteio, ver tudo exatamente quanto custa, ou você pode fazer assim, uma diária de UTI custa tanto, e aí fazer uma simulação baseada nisso, entendeu? Mas sem dúvida, é uma coisa para se levar em conta, sim.
Tá? Mas assim, como não tem isso, eu acho que aqui pesou contra, assim, o resultado foi neutro, pode ser que exista algum efeito, mas a gente precisa de estudos adicionais, então acho que a gente fica com a nossa prática atual, né? Certo? Ah? Você clicou aí? Não, aí clica no OVID aqui embaixo, que ele vai. Ele é meio... Tá difícil de entrar no CCM, eles botaram um monte de barreira por causa da Rússia aí. Dá. Não. Mas não dá mais, né? Ah, esse aí é do CCM. Tem um também do Bruno Levi, que é então, deixa eu chorar. O Cacilda, tira isso aqui. Mas eu queria mostrar os gráficos aqui dele, que são legais. Ixi. Tá aqui, ó. O que é isso aqui? Pressão arterial. Né? Ó, isso é a pressão arterial. Isso aqui é o lactato. Então, a moçada que recebe adrenalina faz hiperlactatemia. Em 12 horas, tá todo mundo igual. Ó. Adriana e Dobuta. É que assim, a Dobuta com NOR, né? Para quem precisasse de. Ó o PCO2 gap, que legal. Eles sobem quem recebeu adrenalina, que é o quadradinho fechado aqui. Esse aqui é gástrico, Marcelo, ou é periférico? Esse aí é gástrico. É gástrico. E ó, diurese, a moçada que recebe adrenalina urina um pouco menos. O que está escrito aqui? Frequência cardíaca. Tá. E a taquicardia mais quem usou a Dobuta também. Tá? Oh, desculpa. Adrenalina. Marcelo, e assim, qual que é o racional de usar adrenalina na disfunção de VD? Algum motivo para você preferir a adrenalina para o VD? Assim, é uma recomendação aí também. Isso assim, em tese, qualquer adrenérgico pode subir a pressão pulmonar, só que em doses muito altas, né? E a ideia é você usar um vasopressor e inotrópico ao mesmo tempo. Tem muito pouco efeito na pressão pulmonar, acho que é o grande tchan. Mas a NOR também tem muito pouco efeito. Acho que não está errado de jeito nenhum se usar a NOR como vasopressor e se precisar inotrópico, você vê o que vai fazer depois. Né? NOR com Dobuta versus... Mas também, em alguns lugares, o pessoal liga, por exemplo, a adrenalina primeiro. Liga a adrenalina em vez de dar Dobuta, assim. Isso pode ser feito. E assim, combinou o vasopressor, aí você está lá no D, né? DUM. Né? Então já é o doente que não está legal, né? Tá? Quando você começa a ter que fazer muita coisa para manter a circulação minimamente funcionando aí. Usar o Mirone, o paciente está 160 de FA. Olha, eu acho que Dobuta e Mirone vai dar na mesma. Hein? Acho que isso aí é meio lenda, sabe? Que o Mirone vai melhor, assim. E esse estudo ele mostra um pouco isso, né? Não sei o que você acha, mas acaba sendo meio... O que o pessoal do Encore faz, assim, eles intoxicam com a amiodarona, né? Amiodarona, Dobuta, Dobuta, entendeu? O pessoal acaba fazendo. Não sei se é o certo, mas é o que eu acabo fazendo para frear ali o 9. O jeito. É meio perigoso fazer, mas é possível. Não, é possível, não é uma... Tem seus riscos também, né? Outros. Né? Muito bem. Alguma coisa mais aí, pessoal? Fechou? Então, bora almoçar? Não. Um braço esquerdo?